Um bom dia, esse é o seu projeto Comece Bem o Seu Dia, um projeto de segunda a sexta, com palavras devocional, às 7 horas da manhã, e eu tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra para a sua vida. Olha só o que diz no texto de 2 Samuel 6:9. E temeu Davi o Senhor, e temeu Davi ao Senhor, e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E temeu Davi o Senhor naquele dia. Porque o Senhor estava preocupado. Sabe qual era o contexto aqui? O Senhor estava preocupado. Davi estava preocupado de como que vai ser levado a arca do Senhor até o lugar em que ela deveria estar. Esse é o seu projeto, comece bem o seu dia, um projeto da igreja para sempre, cruzeiro, diretamente para o seu coração. Então Davi, ele mostra aqui, temeu Davi o Senhor naquele dia, perguntando para si mesmo: como virá a mim? Como virá a mim a arca do Senhor? Você sabe que quando Davi ele faz essa pergunta, eu estou nessa série, né, nesses dias falando sobre a arca, sobre a presença. Você sabe que Davi ele tem uma preocupação muito grande de como ele vai carregar a presença? Você sabe que isso fala comigo, isso fala com você? Você sabe que isso fala nos dias de hoje sobre temor, sobre respeito, sobre responsabilidade, sobre reverência. Como que você tem levado? Como que você tem carregado a presença do Senhor dentro de você? Sou o pastor Jefferson e nós já passamos algumas experiências para poder chegar aqui e falar isso para você. Como que você tem carregado a presença de Deus? Como que você tem lidado com a presença de Deus? Uma vez que você está no ambiente de trabalho, uma vez que você está no ambiente da rua, uma vez que você está no ambiente da academia, uma vez que você está no ambiente do carro, uma vez que você está no ambiente da moto, uma vez que você está no ambiente em que ninguém vê, como você está carregando a presença de Deus que você é a casa? Como que você tem carregado essa presença tão poderosa? Você sabe que quando o texto fala que Obed-Edom pega a presença de Deus, e hoje é a última palavra sobre esse tema. Você sabe que nós falamos sobre transformação, nós falamos sobre a bênção do Senhor dentro da casa, e nós vamos falar hoje sobre como Obed-Edom tratou ali a arca do Senhor dentro da casa, ou seja, uma reverência, um respeito, cuidado, um carinho. Nós não estamos falando sobre um utensílio, nós não estamos falando sobre algo, um objeto, nós estamos falando sobre a presença do Todo-Poderoso. Então Obed-Edom, quando ele pega a arca do Senhor, ele não coloca a arca do Senhor de qualquer forma. Ele pega a arca do Senhor e coloca num lugar específico. Ali Obed-Edom, ele limpa aquela arca. Obed-Edom, ele ajeita aquela arca. Obed-Edom todos os dias passa e dá uma olhadinha se ela está como tem que estar. A presença de Deus, amado, ela é muito importante na sua vida. Não trate a presença de Deus como algo leviano, não trate a presença de Deus como algo banal, porque não é. Não é. Não trate o seu ministério, não trate a sua liderança, não trate o seu pastor, não trate o seu obreiro, não trate a liderança, não trate o pastor, a pastora, não trate, porque cada um de nós, cada um de vocês carregamos algo de especial dentro de nós, que é a presença de Deus. Então Obed-Edom, ele tratou a arca do Senhor com todo o carinho, ou seja, sem nenhum descuido, sem deixar para lá, sem deixar de qualquer forma, não. Ele trata a arca do Senhor com temor, meu querido. É com temor, é com reverência. Meu querido, se você começar a tratar a arca do Senhor, a presença do Senhor, se você que estiver vindo para a igreja entender que o culto não começa às 18, que o culto não começa às 19h30, o culto começa desde a hora que você respira. Se você está respirando, a Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Então não é nas 2 horas de culto, meu querido, não é na 1 hora e meia de culto, é em todo o momento
você tem que tratar com temor a presença de Deus. Olha como é sério. Olha como esse assunto é sério. Grave aí esse link, envie no grupo da família, no grupo de Zap, envie para alguém, para ela saber o quão importante é a presença de Deus. Obed-edom não trata com descuido, trata com temor a presença de Deus. Ter Deus perto exige algo muito importante. Se você quer ter Deus do seu lado, a Bíblia diz que nós devemos andar em santidade, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Andar em santidade, amado, a Bíblia fala que nós devemos, quando nós queremos ter Deus perto de nós, nós devemos andar com quais são os braços de uma pessoa que quer andar em santidade? É ter respeito com as coisas de Deus. O que é andar em santidade, pastor Jefferson? É você ter respeito por tudo que é envolvido Deus, por tudo que envolve Deus. O que é santidade? É ter um coração limpo e sincero em tudo que você vai fazer, meu querido. Não adianta você dizer que é sincero, mas andar com falsidade. Não adianta dizer que é sincero, mas andar com a mentira. Não adianta dizer que vive em santidade, mas vive torcendo pelo mal do irmão. Não, pare com isso. Obed-edom, ele não andava de qualquer jeito. Obed-edom não carregava a presença de qualquer jeito. Deixa eu lembrar, recapitular, aproveitando que hoje é o último dia dessa série. Olha só, existe um homem na palavra de Deus que quando a arca do Senhor estava sendo carregada, a arca tinha todo um preparo, tinha todo uma palavra de ordem para se carregar a arca do Senhor até o lugar em que ela deveria estar. Só que os guardas, quando estavam carregando pelo caminho, a arca, alguém inclinou, não sei por qual motivo, mas alguém inclinou a arca e ela deu de cair. Um menino chamado Uzá, ele morreu. Mas por que ele morreu? Porque ele tocou na arca apenas com a intenção de segurá-la, mas tocou com a maneira errada. Meu querido, quantas pessoas estão morrendo espiritualmente porque estão levando a arca de Deus, a presença de Deus, de forma errada? Pense nisso, isso é muito sério, isso é sério para mim, sério para você. Muito sério. Como que você está carregando a presença de Deus? Uzá, ele experimentou de morte física, porque carregou a presença de Deus de maneira inadequada. Amado, eu estou falando com você nessa manhã sobre, sobre como você tem levado a presença de Deus, como você tem carregado a presença de Deus. Deus quer estar perto, mas Ele continua tendo a sua essência de santidade. E se você quiser se aproximar, se você quiser estar perto, meu querido, sede santo, a palavra diz que sede santo, como Ele é santo. Se esforce, pastor Gerson, está pedindo para eu ser santo, eu estou pedindo para você se esforçar, todos os dias se esforçar. Pastor Gerson, mas não existe um santo na terra, você está certo, mas todos os dias nós nos esforçamos para fazer o correto, aquilo que é correto perante os olhos do Senhor. E quando você erra, quando nós erramos, nós convertemos o nosso caminho, voltamos os nossos olhos para Cristo, convertemos as nossas atitudes e seguimos em frente. Talvez você está parado num erro que foi cometido há 10 anos atrás e você fala, para mim não tem mais jeito. Por quê? Porque eu sou um homicida, sou um ladrão, eu sou um adulto, fui um adulto, eu fui um adulto, eu fui um ladrão, eu fui alguém que roubou, eu fui alguém que matou, eu fui alguém que fez algo errado. Meu querido, hoje Deus tem um futuro para você diferente. Eu estou falando para você sobre como carregar a presença de Deus. Então, se você quer carregar a presença de Deus hoje Deus pode te ajudar. Meu querido, só quem honra a presença de Deus, só quem carrega a presença de Deus dentro do seu coração de forma honrosa, de forma verdadeira, de forma respeitosa, buscando uma plenitude na sua vida, experimenta os milagres de Deus sobre a sua vida. Então, meu querido, na tarde de hoje, na noite de hoje, na manhã de hoje, nesse projeto lindo da Igreja para Sempre, da nossa casa para a sua casa, do Comece Bem o Seu Dia, você pode
carregar a presença de Deus da maneira correta. Amém? Envie essa palavra para alguém que está perto de você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém?